Olá, bem-vindos à nossa aula de como montar pacotes ou como funcionam os pacotes. Como entregar a telefonia para o meu cliente. Pois bem, todo pacote de telefonia você precisa de um número para que esse número possa receber as ligações. Então, você precisa de um número que vai receber e fazer as ligações. Ele é a porta de entrada para o seu cliente. Depois disso, você pode fazer o apontamento deste número para um ramal. E o ramal você pode utilizar dentro de uma ONU ou você pode utilizar ele direto dentro de um telefone IP. Vamos dar como exemplo aqui os telefones IPs porque ficam mais fácil. Então, quando você for criar um plano para um cliente ou você for ofertar um plano para um cliente, esse aqui é a linha básica, Ele vai ter o quê? Ele vai ter um ramal num aparelho conectado lá no servidor e um número que recebe a ligação e esse número direciona essa ligação para o ramal. Então aqui nós temos uma linha básica. Uma outra forma da gente utilizar isso aqui é ter um número que vai fazer ou receber a ligação. Então esse número ele vai fazer ou receber a ligação. Nesse caso, eu não aponto ele direto para um ramal. Eu passo esse número por uma PABX, que essa PABX ela vai atender o meu cliente e perguntar o que ele quer. Você quer um suporte ou quer 2 venda? E aí, nesse caso aqui, eu vou instalar uma fila no suporte e uma outra fila no vendas. No suporte, eu vou ter tocando ao mesmo tempo os ramais 101, 102, 103, aqui o 104 e o 105. E nesse caso eu vou utilizar os telefones para fazer a instalação desses ramais lá no meu cliente nesse formato. Então, aqui são duas utilizações diferentes para um número. O número eu posso utilizar direto em um ramal, isso me dá uma linha básica. Ou esse número eu posso fazer o apontamento dele para uma PABX. Essa PABX vai dar as opções e apontar para as filas. Eu posso inclusive colocar uma opção 3 aqui, financeiro, por exemplo, e ao invés de eu apontar para uma fila, essa opção ela aponta direto para um ramal. Sem fila. Não precisa necessariamente ter uma fila. Uma fila eu acabo utilizando ela quando eu preciso conectar mais de um ramal ou quando me preocupa que esses ramais estejam ocupados e o meu cliente precisa de ficar sendo segurado nessa fila para que ele possa atender a ligação posteriormente. Uma coisa que tem que ficar muito alerta com relação às filas e a segurar a ligação é que o número precisa ter capacidade de ligações simultâneas. Então, se o seu número tem uma vez ligação simultânea, se o seu cliente tentar mandar uma segunda ligação, ela vai ser barrada, independente da quantidade de ramais que você tenha instalado. Você pode ter 50 ramais instalado aqui, não tem problema, mas a segunda ligação ela vai ser barrada porque o número do seu cliente tem capacidade de receber uma ligação simultânea. O que seria o correto aqui? Aumentar a quantidade de ligações, adicionando ligações simultâneas nesse número. Então, de uma vez, ele passa, por exemplo, a receber e a fazer 10 vezes. Aí, nesse caso, sim, a ligação vai entrar. Se os ramais estiverem ocupados, a fila vai segurar essa ligação. Te espero na próxima aula.